Joseph Stalin, nascido com o nome de Iosif em 1878, na cidade de Gori, foi um político revolucionário e tirano da Rússia Imperial, atual Geórgia. Ele se envolveu com a política revolucionária desde jovem e se juntou à facção bolchevique do Partido Social Democrata Trabalhista Russo, liderado por Vladimir Lenin, grande revolucionário comunista da época. Em um período de conflitos, iniciado em 1917, que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma grande massa de operários e camponeses trabalhando muito e ganhando pouco. Stalin e o comunismo. O contato de Joseph Stalin com o comunismo ocorreu quando ele era ainda bastante jovem. Em 1899, ainda com 21 anos de idade, Stalin entrou para a vida clandestina em seu país natal, Geórgia, a fim de aprender técnicas de guerrilha e outros métodos revolucionários com os sociais-democratas locais, como assaltos a bancos e agências dos Correios. Antes mesmo de ingressar na clandestinidade e na vida de revolucionário, Stalin entrou em contato com autores como Marx, Plekano e Lenin. A atuação entre sociais-democratas, todavia, não foi suficiente para Stalin, que decidiu pouco tempo depois se associar aos comunistas russos, em especial aos bolcheviques, isto é, o grupo de revolucionários comandados por Vladimir Lenin. Em 1905, após a primeira falha em derrubar o Império Russo e implantar o processo revolucionário, Stalin aproveitou a oportunidade para melhor se articular com os outros membros do partido. Lenin conduziu os caminhos da revolução nos anos seguintes por meio de duas estratégias: o comunismo de guerra e a nova política econômica. Somente em 1921 as bases para o que seria a URSS foram assentadas. O problema foi que Lenin, em 1922, começou a passar por graves problemas de saúde, o que resultou em sua morte em 1924. Com a morte de Lenin, a disputa pela liderança da URSS foi tornando-se cada vez mais acirrada. Muitos não queriam que o posto de secretário-geral do Partido Bolchevique fosse ocupado por Stalin, nem mesmo Lenin, que havia sinalizado isso antes da morte. No entanto, Stalin acabou construindo seu caminho até o poder total, caminho esse carregado de conspirações, pressões e assassinatos. A partir de 1928, Stalin já tinha autonomia suficiente para promover medidas político-econômicas, coordenar a sociedade com mão de ferro e aniquilar inimigos. Holodomor e o Grande Terror. No início da década de 1930, Stalin passou a exigir o processo de coletivização agrícola dos países vinculados à URSS. Isso implicava medidas como desapropriação de fazendas e administração estatal do que era produzido. Houve uma grande resistência da população camponesa a tais medidas, em especial na Ucrânia, país que tradicionalmente entrava, e ainda entra, em conflitos com a Rússia por questões de soberania e nacionalismo. Para combater a resistência dos ucranianos ao processo de coletivização forçada e dar exemplo para os outros povos, Stalin exigiu metas de fornecimento de grãos para os camponeses ucranianos absolutamente inviáveis. Para cumprir as metas estipuladas, os camponeses tinham literalmente que deixar de comer. Quem não cumprisse a medida ou fosse flagrado escondendo comida era punido com penas como ir para campos de trabalho forçado, deportação e fuzilamento. Milhões de ucranianos morreram de fome tentando cumprir essa meta. O episódio acabou ganhando o nome de Holodomor, morte por fome, em ucraniano. A partir de 1937, Stalin voltou-se contra aqueles que estavam mais próximos dele, portanto, do poder. Nesse ano teve início o que ficou conhecido como Grande Terror. Com o Grande Terror, Stalin estimulou delações,
conspirações e acusações de todo tipo a fim de incriminar qualquer pessoa, principalmente aqueles que mais lhe ofereciam o risco de lhe tomar o posto, de ir contra os anseios soviéticos. Muitos companheiros antigos de revolução foram fuzilados entre 1937 e 1938. Segunda Guerra e pós-guerra. A partir de 1939, Stalin teve que lidar com problemas externos. Na verdade, uma ameaça externa eminente, o nazismo. Assim como o comunismo soviético, o nazismo tinha anseios totalitários, porém de cunho nacionalista e com um viés racista central. Tanto Hitler quanto Stalin sabiam que um conflito entre ambos os projetos de poder seria inevitável. Contudo, em 23 de agosto de 1939, poucas semanas antes de a Alemanha invadir a Polônia e dar início à Segunda Guerra, Hitler e Stalin, nas pessoas de seus respectivos diplomatas, Ribbentrop e Molotov, firmaram um pacto de não agressão. Esse pacto deu margem para Hitler seguir com seus planos de guerra relâmpago no fronte ocidental. Todavia, em 22 de junho de 1941, Hitler rompeu o pacto e deu início à Operação Barbarossa, que consistia na invasão e tomada das principais cidades da União Soviética. Com essa operação, que pegou Stalin de surpresa, a URSS passou a firmar aliança militar com os países do Ocidente que lutavam contra o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. Entre esses países, estavam os Estados Unidos e a Inglaterra, que sairiam vitoriosos. Com o fim da guerra, em 1945, Stalin permaneceu à frente da URSS, mas em pouco tempo os delineamentos ideológicos dos soviéticos e das potências ocidentais, como Estados Unidos, mostraram-se absolutamente antagônicos e caminharam para aquilo que ficou conhecido como Guerra Fria, tema este, que fica para um próximo vídeo. Morte de Stalin. No dia 1º de março de 1953, Stalin sofreu um derrame. Após alguns dias de agonia, faleceu em 5 de março, aos 74 anos de idade. Estima-se que o número de mortes causados por Joseph Stalin ao longo dos anos, intencionalmente ou não, estão entre 3,2 e 9,9 milhões, tornando um dos maiores genocidas da história.